New balls, please. New balls, please. New balls, please. Salve, salve Brasil! Sejam todos bem-vindos! Começando mais um New Balls Please, toda segunda-feira aqui com você, o seu podcast de tênis. Sejam todos bem-vindos. Semana com muitos assuntos, tivemos Djokovic com o título 101, Luísa Stefani na final da decisão do Finals, infelizmente ficou com o vice, mas é um ano espetacular, uma grande campanha. Tem também Helena Rybakina, campeã do Finals nos simples. E teve um bafão por lá. Ok! Hoje tem fofoca, hein? Sempre agradecendo a Claro, Zurich e C6, sempre agradecendo a você também que está conosco todas as semanas. Muito obrigado pela companhia. Queria lembrar todo mundo de entrar na comunidade. O QR Code tá aí, você se inscreve, entra na comunidade. Tem lá 2 grupos de debate já que estão fervendo. Pessoal falando sobre tênis com um ótimo nível. Sem baixaria, sem ofensa. Nossa participação, muita educação. eu participo. A gente chega lá, joga uma bomba, tira um pino de granada, joga lá e pum! E espera a bomba explodir. Exato. Só se joga aquela bomba e some. Ó, postei e saí correndo. É a gente na comunidade. Acontece bastante. Então vem debater tênis, vem conversar com a gente dentro da comunidade do New Balls Please. E lembrando também que está no ar o último episódio de O Quinto Set, com o Fernando Romboli, o número 1 de duplas do Brasil no masculino, que está viajando nesse momento, mas que gravou aqui com a gente e trouxe bastante coisa. Ele tem uma carreira bastante diferente, explodiu muito tarde, conseguiu se meter em duplas muito tarde. Jogou muito bem juvenil. Jogou simples. muito juvenil, então ele conta um pouco das histórias dele, está no quinto set. Acompanhe aí. Tudo bem, Fernando? Dados os recados da paróquia. Agora podemos começar. Tudo ótimo. Linda semana, né? Antes de a gente começar, óbvio que a gente vai falar de todos os assuntos, mas que legal, Lu, que legal o João Reis, que legal o Puccinelli também, e junto com o Pedrinho Boscardin, mais uma semana boa do Pedrinho. Fica aqui o meu... Vou esquecer de alguém? Um beijo gigante a um amigo nosso, né, que sempre escuta a gente, Gui Duval. Grande Gui. 16 aninhos, já ganhando o campeonato de 18, lá no Rio de Janeiro. Um beijo grande, Gui, Aninha, André. Que legal. Eu fiquei aí no fim de semana seguindo um garoto que eu tenho muito carinho, que treina lá no Gumi, né? Basicamente quase um filho para mim, mas tudo bem. Exato. Vou dizer que você é um mentor. Não sei nada. Eu tô lá só pra É porque você não gosta puxar a orelha na hora que tem que puxar. Você não gosta de falar, mas uma hora eu falo. E dar beijo quando tem que dar beijo. Uma hora eu falo. Parabéns, Gui! Vamos nessa! Não esqueçam de deixar os seus likes, hein? Por favor, os likes ajudam aí a potencializar o vídeo, a levar o vídeo a mais pessoas. Então deixem o like aí nesse comecinho de New Balls Please, e não podemos começar com outro assunto que não Luísa Stefani fazendo final do WTA Finals em duplas ao lado da Timea Babos. Foram derrotadas na decisão por Verônica Kudermetova e Elise Mertens, mas foi o primeiro Finals chegando à decisão da Luísa. Uma brasileira não fazia isso desde a Bia com a Danilina lá em 2022. Então é uma campanha espetacular e é simbólica para a Luísa, Fino, que a gente sabe. Estava voando quando machucou o joelho numa semifinal de Grand Slam. A volta foi dura, foi tortuosa, o joelho deu trabalho demais e agora ela alcança o grande resultado aí, vai terminar o ano entre as 15 melhores de duplas. Primeiro, parabéns para a Lu, é incrível. E é muito legal. Eu acho que para falar dessa final dela, de um Finals, é legal todo mundo que escuta aqui o New Balls e vê o New Balls, lembrar de quem é a Lu, né? A Lu que foi morar nos Estados Unidos, que durante muito tempo ali começou jogando simples, acabou meio que acabando o dinheiro e tendo que se virar no estilo bem brasileiro de ser, de como que eu vou, como que eu seguro. Começou a jogar muito bem dupla, porque também por causa da faculdade, né? Trancou a faculdade lá nos Estados Unidos. E eu lembro quando eu joguei a primeira vez com ela, bati uma bola com ela, eu fiquei impressionado com o que ela voleava, com a percepção dela, com a agressividade dela dentro do jogo, né? E isso é uma característica muito legal no jogo dela, né, Fino? muito. Ela
Ó, vou te falar. Repara, na próxima vez que alguém assistir um jogo da Luísa, repara na atitude. Tira o olho da bola, repara na atitude dela na rede, cara. A capacidade. Pra cima. E a capacidade, o instinto de Enquanto- cruzar na hora certa. Enquanto a gente tá aqui querendo volear e a bola sempre tá vindo em cima do nosso corpo, ela tá sempre indo pra a bola, voleando pra cima, né? Fechando os ângulos. Então, e a partir daí, na hora que ela decide ser a jogadora de duplas e primeiro para salvar o seu dia a dia, e ela começa a ganhar o seu dinheiro ali no dia a dia, pô, eu lembro que eu fui com ela, estava com elas quando elas fizeram medalha de bronze no Pan-Americano de Lima, junto com a Carol, e ela já mostrava eu quero ser muito boa. Ela vai e consegue ser 10 do mundo, se machuca, tem aquela cena Triste. duríssima na quadra, lá no US Open, e tem uma recuperação muito dura, muito difícil, muito longa, né? A gente entrevistou ela várias vezes, aqui na ESPN, vários lugares a gente entrevistou ela, e você via a luta dela e a dúvida se ia conseguir. E ela veio evoluindo, tá jogando melhor tênis do que ela jogava, na minha visão. Ela ainda não chegou ao 10 do mundo como ela já foi, mas ela vai chegar. Ela tá sacando muito melhor do que ela saca. Ela tá devolvendo, ainda é um ponto a ser melhorado. Principalmente de direita. Ela pode ainda devolver ainda mais, ela precisa mais confiança ali, mas já devolve melhor. E é incrível como quando encaixa, né? Ela estava jogando com a Schurz. Eu particularmente não gostava da parceria, mas a Timea Babos é impressionante que joga. Infelizmente ela declarou que, né, Não que vai jogar a temporada inteira no ano que vem. não vai, então elas vão se separar. Vamos ver para onde ela vai correr agora. A Dabrowski também terminou a parceria. Dizem que existe a possibilidade. Ok. Dizem que seria uma dupla, de novo, muito boa. A Dabrowski também está jogando muito bem. Tomara que voltem, né? Agora voltaram a ser amigas, então, né, teve uma época ali meio conturbada. Mas impressionante o que ela está fazendo e precisa ser enaltecido. Porque a gente fala muito de simples, mas o circuito de duplas também merece todo o seu respeito e tá jogando e tá trazendo. Voltando rapidamente, já que estamos falando de dupla, a gente tem que lembrar que nas nossas momentos magros do tênis, o Bruno e o Marcelo salvaram o tênis Eu ia durante chegar muito tempo. exatamente nisso. A Luísa é a 8ª representante do Brasil, homens e mulheres, a chegarem ao Finals. Então a gente tem Guga, 3 vezes, Carlos Kirmair, Cássio Mota, Jaime Onsins, Marcelo Melo, 8 vezes, Bruno Soares, 7 vezes e a Bia. Ou seja, durante muito E a tempo. Luísa. Além da Luísa. Além da Luísa. Foi Ela é a no 8ª. final. Não, tá Não, certo. era a Bia mesmo. Porque eu tô contando aqui, a Luísa é a 8ª. Os outros 7 são esses aqui. Então, quando a gente não tinha ninguém de simples, esses caras seguraram a onda. Muito. Cara, e de novo, 8 finals pro Marcelo e 7 pro Bruno. Os caras estiveram lá em muitos anos. Porque a gente não pode esquecer que a gente teve quando o Tomás, principalmente, parou de estar ali entre os 20 do mundo e trazer bastante resultado pra gente, o Tomás Bellucci, eu tô falando, a gente teve um gap de tênis. Que o tênis se apoiou no Big Three e nas duplas. E isso a gente não pode esquecer. O Marcelo foi número 1 do mundo, o Bruno foi 2. E eles toda semana traziam um resultado para o Brasil. E a gente sabe que a gente vive num país de resultado. A gente não vive num país do esporte, da cultura, Não, a gente vive do resultado. Se o esporte não tiver resultado, o esporte não existe no Brasil. Exato. Infelizmente. Então, tem que ser muito enaltecido também o Marcelo e o Bruno, naquele momento, porque eles seguraram a atenção de todo mundo. E agora, veio a Luísa, que também trouxe essa importância. Depois veio a Bia, e aí, bom, tudo bem. Agora a Bia, agora o João Fonseca. Só que a gente tem uma péssima mania no Brasil de rapidamente esquecer. A gente esquece nossos ídolos, a gente esquece nossas referências, esquece quem nos ajudou. Isso também é um problema, e não só do público, é dos atletas também. Quantos atletas falam dos seus primeiros professores, das pessoas, dos primeiros patrocinadores? Ah, não, então agora não paga, não fala? Pô, graças ao cartão solo, eu joguei tênis. Graças à rainha, por intermédio do Marcelo Meyer, que me ajudou. Pô, mas hoje eu não sou mais rainha. Tudo bem, mas eu não posso esquecer
quem me ajudou? Né? Então, isso é super importante e a Luísa agora está fazendo esse grande papel. Agora, maluco como as coisas acontecem na carreira da Lu e elas são sempre no limite, cara. Na campanha olímpica, elas salvaram, se eu não estou enganado até a decisão, 8 match points. Para elas classificarem por finals aqui, ó, foi Não, para entrarem na Olimpíada, o Frick teve que escrever ela, que todo mundo falava, Já por que tava você fora. tá escrevendo? exato. Escreve lá. Era 35ª alternate. E entraram. Aí para entrar no finals, cara, foi só conseguiram garantir porque foram vice-campeãs em Ningbo. Aí estreia no finals, pega uma pedreira danada, Siniakova e Townsend. Perdem. Consegue a classificação Com 2 super tie breaks. com 2, exatamente. Consegue a classificação também na suadeira. E aí vai para a decisão. Ou seja, as coisas acontecem com emoção na carreira da Luísa. O que é muito legal e o que também mostra um pouquinho não, né? Um tantão de cabeça, de mental forte, de não tremer em hora decisiva. E eu É acho muito que legal. isso era uma coisa aqui para. Eu sei que muitas das pessoas assistem o programa, obviamente, porque a gente fala da Luísa, mas também gostam das dicas de tênis. Uma coisa que eu sei que o brasileiro gosta muito, às vezes nem tanto de assistir dupla, assiste menos, mas joga no clube toda semana. E eu acho que o exemplo Bia vai servir muito para você que está procurando uma parceira ou um parceiro. Como escolher um parceiro de tênis, de dupla? Como você escolhe parceiro de duplas? Vou jogar bomba para você. Eu não jogo dupla, cara. Não sei, não faço a Tá bem. menor ideia. Importante. Você primeiro entender quem é você dentro de uma quadra. Por exemplo, eu era um cara que não voleava tão bem. Você tá ligado que esse já é um primeiro problema pra todo mundo, né? Do quê? Volear? Entender que não, volear também. Mas entender quem é quem na quadra dentro da quadra de tênis. Esse já é um puta problema. Tudo bem. Mas eu não era um cara que sacava tão bem. Então, para fazer o saque na dupla, era um parto. O que eu Isso é uma procurava? pergunta legal de fazer, né? A gente podia provocar isso na comunidade, cara. O quê? Quem é você na quadra de tênis? Vai sair Vai vir cada coisa maravilhosa, cara. Devia dar um prêmio, cara. O cara vai dizer, sou um hipopótamo na lama. Vamos bolar pra próxima semana, cara? Um prêmio, sei lá, um boné do New Balls, Please. A melhor resposta. Quem é você dentro da quadra de tênis? Pronto. Acabamos com a turma lá. Tá Vai, perfeito. desculpa, vai, volta aí. Não, mas é importante você saber quem você é numa quadra, para você saber o que você precisa. Por exemplo, a gente falou da devolução da Luísa. A Luísa é uma jogadora que se mexe muito bem na rede. Voleia muito bem. O que ela precisa de parceira? Uma pessoa que saque legal, para ela poder brilhar na frente, e uma pessoa que devolva legal e seja sólida de fundo, para ela se mexer muito. Porque imagina você jogando dupla contra a parceira como a Babos, que mete a mão na bola, e a bola vem rápido para você, e você tendo uma jogadora como a Luísa. Então, esse encaixe é super positivo. Então, o que você vê? Dificilmente você vê dois caras que sacam muito bem e devolvem muito mal jogando bem dupla. Você sempre tem esse encaixe. O Bruno era um cara que não era um cara que tão agressivo lá na frente, voleava muito bem, mas o Murray se mexia muito bem na rede. E ele narrava uma devolução. O Jaimon Sims, grande duplista, o que ele devolvia de saque era sacanagem. Aí você pega um cara na frente que voleia bem, para. É um absurdo. Então, serve pra você ir na hora que for. Não vai atrás do amigo. Não pega o Nardini porque ele é legal, bonito. Não pega pela beleza, né? Você vai falar, eu vou jogar dupla com o Nardini porque ele é bonito. Não. Deixa ele de fora. Pega do jeito que vale a pena. Se estiver precisando de alguém que voleia, peguem Fernando Meligeni, um especialista. Também não pegue Fernando Meligeni só porque ele é bonito. Um catedrático nessa arte. Não me pegue só porque eu sou bonito, tá? Eu sou muito mais conteúdo do que bonito. Você falou aqui da questão de escolher a dupla. A história da Lu com a Timeia, ela é muito curiosa, né? Porque a primeira vez que a Luísa na vida falou com a Timeia foi quando ela ligou para convidar. A Timeia conta que ela estava em casa jantando, recebe um telefonema da Luísa. E aí? Vamos jogar? Tudo bem? Tudo bem? Não é um oi sumida, porque eu nunca te vi antes, mas e aí, vamos jogar dupla? Vamos! E a coisa começou assim. E aí elas foram campeãs de Linz,
venceram o WTA 500 de Estrasburgo, o SP Open, o 500 de Tóquio e chegaram à decisão do Finals. Então, um ano muito legal para a Lu, parabéns para ela, espetacular, muito legal, muito legal. Isso nos leva ao Claro que Tem História dessa semana. Por que, Fernando? Antes de falarmos da final de simples, ou do finals em simples, né, no feminino, o masculino tá rolando, houve um tempo em que havia um finals segunda classe. Um finals Copa Sul-Americana. Como você é sacana? É o finals Copa Sul-Americana. Tem a Champions League, que é o finals finals. Os 8 melhores. E tem o finals Sul-Americana, que é o finals. O finals triste. Você jogou o finals triste, Fernando. Conta pra mim como é que foi. Ai, ai. Você sabe que no ano de 99, 98, 99, tinha um Grand Slam Cup, Que é o final que é o Sul-Americano. Final Sul-Americana, que pegava os 16 melhores jogadores que jogavam Grand Slam. Então eles faziam a pontuação dos Grand Slams. Então, campeão ganhava 1000 pontos. Você pegava a pontuação dos 4 Grand Slams e os melhores 16 jogavam o Grand Slam Cup no ano seguinte, na Alemanha. E eu, por lá, semifinal de Roland Garros, terceira rodada de US Open, não lembro se eu vi segunda de Wimbledon naquele ano, primeira rodada de Austrália, óbvio que era sempre acontecia. Eu classifiquei. E era uma fortuna. Eram $100 mil para jogar, da nossa geração, Nossa que tinha Senhora. 5 mil para... Hoje é $100 mil, primeira rodada do Grand Slam. E era mais de 100, $150 mil para quem ganhasse aquele jogo, na primeira rodada. E a chave saía os 4 primeiros, o Agassi era o número 1, e eu caí na primeira rodada. Quando eu vejo, num carpete, rapidíssimo, falei, cara, tem a mínima chance. Só que eu caí com o Lapente, o Nico. Então eram dois que amavam aquele Dois piso. mortos de fome, sul-americanos, jogando por 100, $150 mil. Imagina o que você acha que poderia ser esse jogo? Então, na quadra, ele ganhou o primeiro 6-4, eu ganhei o segundo 6-2, e o terceiro era longo, não tinha tie-break. E começa 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, 11-11. Numa das viradas eu olho pra ele e a gente começa a rir. E depois vem a coisa mais triste. E eu juro que por um momento eu quase falei pra ele, vamos dividir? Porra, tá 11-11 no terceiro. Vamos empatar. Pô, não. Ganha quem for, mas, pô, a gente tá jogando por mais de $100 mil. Dá 50 pra mim, 50 pra você. Quem ganhar continua, vai perder do Enquist na segunda rodada, porque tanto que ele perdeu. Mas eu não falei nada. Virei 12-11, 12-12, 3-12, perdi 16-14. Nossa, Quando eu dou a mão pra ele, que dor. você sabe o que ele fala na virada pra mim, na entrega? Dá a mão pra mim. Valeu. Puta madre, que loucura. Se me pedías para dividir, eu te dividia. Nossa! Eu falei, por quê? Mas eu falei, me dá 50 aí, me dá 50. Eu perdi 16-14 no terceiro set. Mensagem que fica: ninguém sabe o que o calado quer. O mudinho passa mal nessa hora. Meu Deus, Fiquei que tragédia, mudinho, que tragédia, cara. fiquei mudinho e Que perdi tragédia. 16-14 no terceiro. Fica a dica: ninguém sabe o que o calado quer. Vamos para o Finals e simples, fino, porque Helena Rybakina sagrou-se campeã contra a Aryna Sabalenka 6-3 e 7-6. O tie-break do segundo set foi 7-0, cara. Para você meter um 7-0 na Sabalenka de hoje, É muito difícil. você tem que atuar de uma maneira assim muito exemplar. E ela foi perfeita no tie-break, cara. E mais ela, né, que é tão agressiva, tão, às vezes, displicente nos erros, né, porque jogadoras que são tão agressivas como ela, e eu acho ela ainda mais agressiva mais Sabalenka. do que a Sabalenka, no desproporcional, às vezes, ir para a bola, o que eu vejo que ela ainda tem um pouquinho mais de ordem da forma que ela gosta de jogar, né? Aquela primeira direita sempre na cruzada, ela depois das duas direitas na cruzada, ela vai para direita na paralela, ela tem
tendência de saque. Mas eu achei muito legal a volta dela e me fez pensar muito em Bia quando eu estava vendo o jogo dela. Porque ela também passou por maus bocados, complicados bocados. É um ano, chega a ser inacreditável como ela chega ao final de um ano como esse, conseguindo jogar esse tipo de tênis com 3 títulos na bagagem. 5 do mundo, Exato. depois de tudo que passou. Depois de tudo que passou. E para quem não entendeu o que passou, ela ficou muito contrariada com a história da WTA ter suspendido o treinador dela, O Volkov. o Volkov, por assédio moral. E isso não foi uma coisa. Isso, segundo se sabe, houve denúncias que ele a tratava mal e coisa do tipo, e a WTA foi lá, segundo ela, não a ouviu e suspendeu o treinador. Ela passou por maus momentos, ela continuou treinando com ele, diga-se de passagem, ele não ia aos torneios porque ele não podia, ele estava suspenso, mas ela continuou treinando com ele, e a partir de agosto, setembro mais ou menos, ele volta a estar com ela nos torneios. Então, foi um ano bastante turbulento, bastante complicado, e isso levou a Rybakina se recusar a tirar foto com a CEO da WTA no final. Isso deu um bafão, né? Deu um torta de climão ali na hora da decisão, mas é a forma que ela encontrou de protestar contra a entidade. A entidade, da parte dela, busca proteger as jogadoras, e imagino que quem denunciou também, né? Ficou ali penalizado com o que estava vendo. Só que ela falou que não, ninguém me chamou para conversar, simplesmente foram lá, suspenderam, ninguém me ouviu. Então a coisa ficou assim e ela tá brava com a WTA. É difícil você se posicionar sobre uma coisa dessa, principalmente um assunto desse, né, tem que ser muito delicado e eu tomo todos os cuidados do mundo. Eu acho que a única coisa que é inaceitável, acima de qualquer coisa, é você não escutar a pessoa, né. Eu acho que as entidades têm essa função e têm essa obrigação. A atleta, porque vamos dizer, Por isso, ela seria a grande prejudicada, né? eu acho Em que é a tudo, atleta e o cara. em tudo. Você tem que botar, porque é coisa da ampla defesa, né, a gente tanto reclama sobre ampla defesa, tem que ter ampla defesa. Se não teve ampla defesa, se ela tá falando a verdade, porque aí você vai no por isso que eu tomo um pouco de cuidado, às vezes não é uma coisa é ficar em cima do muro sobre uma coisa que tá na tua cara aqui, ó. Sim. Isso é um copo. Não, eu já Tem vejo que bastidores que a gente nunca vai saber. então quando você tem eu tenho esse cuidado. Pô, eu não ela tá falando, Mas agora uma coisa aqui, do que a gente, de novo, a gente não sabe quase nada, mas do que a gente via, não era uma atitude legal no boxe. não. Não era. Aí, junte-se a isso denúncias que levam à suspensão. Ou seja, a gente não é um achismo nosso. É um achismo pelo jeito do circuito, de várias pessoas. Porque senão iam denunciar o cara por quê? Agora, se ela não foi ouvida pra dizer, não é isso, eu não tô sofrendo nada, tá tudo bem, tal, não sei o quê, é assim que funciona, e beleza, aí é grave também. Porque você tem 2 coisas aqui que são importantes, né. Tem o compliance ali da WTA, da ATP, de achar que alguma atitude não é em prol ao esporte. Exato. Então ela se sente no dever e no direito De proteger a de atleta. proteger não só o atleta, mas também a modalidade. Porque o atleta pode falar, a atleta pode falar, vamos tirar o lado feminino ou masculino, mas o atleta pode falar que um técnico me xingando não me faz mal. Mas a ATP vai ter o direito de punir esse atleta, esse técnico, não só pelo que está fazendo mal ao Fernando, Mas a modalidade. mas a A modalidade. imagem do esporte. A imagem do esporte não podemos aceitar um cara desse que para o Fernando não é assédio. Para o Fernando não é nenhum tipo de problema, mas tá fora da nossa leitura. Então, é uma coisa muito dúbia e muito complicada. E eu acho que a WTA se pegou nisso, já pegou nisso. E ela, querendo ou não, protegeu ele. Quanto que ela aguenta? Quanto que prejudica ela? Quanto ela rebate? Quanto a gente não sabe. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Mas então você tá passando pano. Não tô passando pano, tô tentando explicar como a WTA pensa e como o atleta pensa.
Mas eu acho que sempre tem que ter uma conversa a respeito disso. Lógico. É muito delicado, cara. Até Muito, para muito você falar, olha, ô Rybakina, não tô preocupado se você gosta ou não gosta, se você aceita ou não aceita. Mas a gente, nas nossas regras, isso não pode. Ponto. Desculpa, não pode. Não posso aceitar um cara do lado de fora da quadra xingando uma pessoa. Seja homem, seja mulher, seja criança, seja adulto, seja veterano, tiver 80, não há. Mesmo porque, às vezes, quem está dentro de uma relação tóxica não percebe que está Com dentro de uma relação certeza tóxica. absoluta. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Esse é o grande ponto, que aí é onde é o ponto mais Delicado de delicado de todos. E aí, graças a Deus, eu nunca estive numa relação tóxica, então não posso falar a respeito. Se eu tivesse tido alguma relação tóxica, eu poderia falar um pouco melhor sobre isso, mas chamou muita atenção ela não querer tirar foto com a com a É CEO. um protesto forte. Um É um protesto protesto forte. forte e gerou um climão, assim, evidente, assim, explicitamente gerou um climão. Voltando aqui ao jogo, ela derrotou na campanha a Anisimova, a Iga, ela meteu um pneu na Iga no terceiro set. Não é que ela derrotou a Iga, ela meteu um pneu na Iga no terceiro set. A Iga, que é a rainha de dar pneu pra todo lado, tomou um pneu. Alexandrova e a Pegula depois vencendo de virada. Primeira jogadora a vencer Iga e Sabalenka em um mesmo torneio, desde ela mesma em Indian Wells 2023. Conquista o torneio de forma invicta e leva $5.235.000 para casa como premiação. É a maior premiação do tênis E o feminino. mais legal da é Rybakina. jogando bem. Muito bem. Voltando a jogar bem. Ela que, pra mim, é uma jogadora pra brigar pelo número 1. Sim. Ela tem tênis suficiente para brigar como número 1. E vai brigar, né? Mantendo todo esse tênis que ela teve nesse final de ano, principalmente, ela vai brigar pelo número 1. Uma coisa que eu esqueci sobre a história do não tirar foto, a Pam Shriver foi criticar a Rybakina. Porque a Pam Shriver falou, nossa, ela ganha em um torneio tudo o que a Original Nine, né, essas 9, entre aspas, inventoras do circuito feminino, ganharam nas carreiras inteiras todas somadas, e ela se recusa a tirar foto com a presidente da entidade que tentou protegê-la. Essas foram as palavras da Pam Shriver. Isso ainda vai dar um assuntinho, cara. Você vai ter os dois lados, você vai ter todos os lados, você tem o lado dela. Eu acho que, volto a repetir, tem que escutar ela. Tem que tentar escutar ela. Concordo, tem que escutar a pessoa. A pessoa tem que falar, né? Ela tem voz. E a Pam, eu adoro a Pam, tá há anos ali, não sei quanto, mas é isso. O você posicionar, eu vim aqui e falar, era certo, tá errado, não sei o que. É muito delicado, você tem que estar muito dentro do processo. Sim. A gente fala sobre João, a gente fala sobre Bia, sobre Bia. Pô, a gente sabe um monte de coisa sobre Bia. Mas não dá pra cravar. Você não tá no corpo. O que aconteceu com ela? Por que aconteceu? Eu sempre me pergunto, o que aconteceu com ela? Se eu tivesse no corpo, eu falaria. Mas eu não posso falar sobre uma coisa que eu não sei. Sentimento é uma coisa muito pessoal. Nos últimos 10 anos, quantas vezes se repetiu a campeã do Finals? Feminino? É. Nenhuma, provavelmente. Nenhuma. 10ª campeã diferente em 10 anos. Porque a quantidade de Grand Slam que está acontecendo isso, tudo bem, agora com Iga e com Sabalenka um pouco mais, mas desde que a Serena parou de ganhar e parou de jogar, e um pouco a Barty também, que começou a ganhar um pouquinho mais ali durante 2 anos, o resto, você vê um monte de... Aí a Muguruza ganhou um ano, aí a Eva Maioli, como chama? Iva Maioli, nossa senhora, hein, cara? Eu falei... Desenterrada, hein? Pensei a Bartoli, um ano... Nossa, um monte de menina que diferente que estão ganhando Grand Slams e Finals. Ela nunca tinha passado da fase de grupos do Finals. A Elena Rybakina, e aí para ganhar o seu terceiro título, o 11º da carreira, o 6º em quadradura, 10ª campeã inédita consecutiva do WTA Finals. Na sua terceira participação, ela levanta o troféu. Vamos à jogada segura Zurich da semana para falar exatamente sobre Elena Rybakina, a campeã do Finals feminino.
Qual o segredo, Fino? O que que ela ajustou pra você, na sua opinião, pra ser campeã do Finals, jogando esse tanto e batendo Iga e Sabalenka das tarefas mais difíceis do tênis hoje no mesmo torneio? Eu acho que ela ajustou a cabeça dela, em primeiro lugar, né? Ela voltou como eu falei um pouquinho atrás, a Rybakina é uma jogadora até um pouco previsível, mas ela é tão agressiva que ela é difícil de, mesmo Difícil lidar com a sabendo. bola dela, né? Por quê? Porque ela saca o primeiro saque na pancada pro ace o tempo inteiro, e a primeira bola de direita dela sempre é cruzada. Só que é uma primeira bola cruzada, forte, muito dura. Se ela recebe a segunda bola média, ela volta para cruzada de novo. E só a partir da terceira, que normalmente com uma bola um pouco mais, que ela gosta de ir para paralela. Então ela tem essa jogada padrão que a gente chama, eu falo bastante sobre isso aqui. Essa, para mim, é a jogada segura dela. Começar na cruzada forte, duas, para poder aí abrir o ponto. Tem jogadores que gostam. A Bia, por exemplo, gostava de jogar muito a primeira bola no meio, para depois abrir o... Cada jogador, tem jogador que gosta de jogar alto essa primeira bola para abrir o ponto. Eu gostava de jogar a primeira cruzadinha ali para abrir o ponto, para poder começar a mandar no ponto. Todo mundo tem. E a Rybakina tem uma direita cruzada forte, reta, para abrir o ponto. A partir daí, ela machuca muito. E mentalmente forte, tranquila, feliz, como ela parece estar agora, muito mais difícil ganhar. Falando da Sabalenka, encerra a temporada simplesmente com 9 finais de torneios WTA, com o número 1 da WTA garantido. É o maior número de finais, apenas a segunda na década a alcançar esse número de 9 finais. A Iga também, em 2022, conseguiu 9 decisões, e pelo segundo ano seguido ela termina como a número 1 do ranking, e bate um recorde de premiação na temporada que era da Serena Williams. A Serena tinha ganhado 12,3 milhões de dólares em 2013. A Sabalenka foi para 15 milhas nessa temporada 2025. Eu acho o ponto mais legal da Sabalenka, em tempos que a gente estava falando agora da Rybakina, né, em tempos de muita gente parando de jogar, tendo problemas, tendo vários tipos de extra-quadra complicando, e com tantas jogadoras parando de jogar no meio do caminho, né? A gente teve Bia, teve Jabor, teve um monte de menina que parou, a própria Badosa, um pouco de lesão, um pouco de cabeça, né? E a gente teve aqui, a gente pode falar 1 milhão de meninas. A Sabalenka tá tirando uma visão de que, e levanto a mão aqui, achando que isso não era tão normal e tão... Eu era o cara que gostava de falar sobre os 110%, que você tem que tem que treinar todo dia, blá, 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 extremamente obcecado, e eu fui obcecado do treinamento. Para mim era difícil ir para Las Vegas, no caso dela, ela vai para Tailândia, sei lá para onde ela vai, para Bali, para onde ela gosta de ir lá com Georgios. Ela mostrou que é possível se manter 100% focada, ganhando título, sendo o número 1 do mundo, ganhando um monte de dinheiro e viver. Uma coisa que a minha maneira do Carlitos, mostrando que, gente, existe um ser humano por dentro desse atleta. E eu acho que serve muito pra gente. Quando, às vezes, a gente vê um jogador de futebol que perde o jogo e sai para jantar com a família, e vem uma torcida e fala, pô, o cara tá comemorando. Não, ele tá vivendo. Sim. Porque ele perdeu, ele deixou tudo no campo, à maneira dele. Só que quando acabou e ele deu a mão, o jogo acabou. Sabe o que eu acho? Que há um nível menor de compreensão no futebol, porque no futebol você consegue dar uma enganada. Tudo bem. Mas você pode criticar No o tênis... desempenho, mas você não pode criticar porque ele está jantando. Não, claro que não. Você pode, amanhã, você vaiar o cara quando ele jogar, ou pedir para não botarem ele. Só que eu acho que ele pode não dar nada de vontade no jogo. Mas mesmo assim ele tem direito para sair para jantar. Claro. Ele tem direito de sair para beber uma cerveja. Ele tem direito de sair na balada. Porque uma coisa não tem nada a ver com outra.
Lógico, o cara tá saindo na balada na Todo terça-feira e dia. treinando quarta, concordo. Agora, se o cara tá saindo ele jogou no sábado, às 4 horas da tarde, E e sai no ele sábado à a noite. apresentação dele é segunda à tarde, como é normalmente, Sim. e o cara saiu sábado à noite, ele saiu na balada, ganhando ou perdendo, não tem nada a ver com isso. Então quer dizer que cada vez que você perde, você não pode sair. O cara é um ser humano. Então quer dizer que se você não fizer um bom trabalho na tua empresa, você não pode sair à noite para jantar com sua esposa? Porque se você cruzar teu chefe, seu babaca, você não fechou o número e agora você está jantando com sua esposa? É o famoso o time nessa situação e você aí jantando, como se fosse um absurdo completo jantar. A empresa quebrando e você jantando. Pô, não, deixa eu jantar, eu preciso jantar. Preciso tomar uma cerveja, preciso desopilar. E eu acho que esse é o ponto que tanto o Alcaraz quanto a Sabalenka mostraram pro circuito, gente, tem tempo para tudo. Aí você vê pai de juvenil, Você quer um outro exemplo? deixa eu só falar uma coisa, pai de juvenil que acha que o filho não pode ir numa festinha. Não pode ir numa festinha porque ele é atleta. Mas teu filho tem 15 anos. Uma coisa é ele querer ir pra festa, querer estar no videogame o dia inteiro e não treinar. Sinal de alerta, o moleque não gosta tanto de tênis. Agora, qual é o problema de ele querer sair de um dia, num sábado à noite, que domingo ele não treina? Não pode comer. Não pode comer no McDonald's, no Burger King, ou no Kentucky Fried Chicken, ou no Bob's, sei lá, né, para não falar um só. Porque vai fazer mal para a alimentação dele e ele não vai conseguir jogar bem segunda-feira? Para, né? Você acha que essa Sabalenka não come e o Alcaraz não come batata frita cheia de óleo? Cara, e assim, quer um outro exemplo de atleta assim do mais alto nível mundial, que é também indiscutivelmente uma das maiores atletas brasileiras, incluindo homem e mulher, na história? Vai no Instagram da Rebeca Andrade. Vê se ela não tá viajando. Vê se ela não tá vivendo. Cara, ela tem o direito, ela conquistou, Sim, ela pode, e ela tá desempenhando em alto nível ainda. sim. Ou seja, é possível conciliar. ATP 250 de Atenas, Novak Djokovic, 38 anos e tralalá, campeão em cima de Lorenzo Musetti, de virada 4-6, 6-3, 7-5, jogando em casa, né? Na sua nova residência, ele mudou o torneio de Belgrado para Atenas, torneio com altíssima carga emocional, porque houve uma homenagem muito bonita ao Nikola Pilic, que o Djokovic se emocionou bastante, é um dos seus grandes pais aí no tênis. 101 títulos na carreira, agora são 72 em quadra dura, o primeiro desde o Finals de 2023. Aguentando firme a semana e aguentando 3 sets na decisão também contra um cara inegavelmente muito forte, um top 10, Fino. Então ele é impressionante, né. Eu escrevi sobre isso, me chama muita atenção o quanto ele consegue readaptar a tudo que ele vem vivendo. A gente vê que ele não tá tão rápido como ele estava, a gente vê que ele não tá tão concentrado como ele já foi, a gente vê que ele já não tá mais resistente como ele gostaria de ser. Só que ele sabe os atalhos, ele sabe os momentos de apertar, ele sabe o momento que ele não pode errar, ele sabe a agressividade que ele tá colocando a mais no jogo ultimamente. É difícil de falar do Djoko, né. Eu sei que tem muita gente que tem várias ressalvas a respeito do Djoko, e eu acho isso super natural, né, e eu acho também uma bobeira quando alguém critica um jogador, tipo, eu não gosto dele por causa disso, o resto tem que bater nessa pessoa porque você tem que gostar dele. Não, eu acho que as pessoas se têm afinidades com pessoas e com ídolos. O que não dá pra desmerecer nunca é o absurdo que ele é como atleta. Depois, se você gosta do que ele fala, do que ele faz, como ele se comporta dentro da quadra, fora da quadra, blá, blá, isso é um gosto. A gente já falou sobre isso aqui, mas eu acho que essa história diminuiu bastante. Sim, Porque sim. tá todo mundo querendo aproveitar o Djokovic enquanto ele tá jogando.
Sim, Porque é o verdade. Djokovic é o único remanescente de uma era de ouro do tênis. É verdade. Então tá todo mundo querendo ver o Djokovic. Eu acho que todo mundo, ou a maioria, nunca será uma unanimidade, ficou feliz com a imagem do Djokovic levantando um troféu aos 38 anos de idade, fazendo uma ótima campanha, vencendo um top 10 na decisão. E o Musetti sofreu a 6ª derrota seguida em decisões, né? Tá ficando um negócio meio. Tá se criando um monstro na cabeça do Musetti. Mas é muito legal, cara. É muito legal. Venceu o Tabilo, Nuno Borges e o Yannick Hanfmann. E depois o Lorenzo Musetti na grande decisão do torneio. E mais uma vez ele teve que responder sobre a questão da aposentadoria. E ele falou: eu vou parar na hora que eu quiser parar. O que é óbvio, não é? Mais uma vez a gente falando aqui, ele rechaçando aqui, ele já disse que ele pensa e olha para Los Angeles 2028 com muito carinho. É um longo caminho ainda. Faltam 3 anos. Jogar simples talvez seja difícil. Dupla, por que não? Outra vez a gente está tentando entrar na cabeça de uma pessoa, como a gente falou da Rybak, né, da Bia, do Alcaraz, da Sabalenka, agora a gente está falando do Djoko. Se o cara tiver... A gente já viu tantos abandonos do circuito de formas diferentes. Você pega o Sampras, ganha o US Open e não quer mais jogar porque quer sair no auge. Legal. Você tem o Guga, que faz um tour que ninguém faria. Do tamanho que ele é, ninguém faria. Perdendo para caras que não pode perder da carreira dele, olhando o Guga. Perdeu. E não estava nem aí. Tava sofrendo porque não podia jogar, não porque ele perdia para os jogadores. Tanto que ele perde para o Mathieu na primeira rodada, todo mundo sabia que ele ia perder, e ele sai de boa da quadra. Então, cada jogador, ele tem uma forma. Você vê o Federer que ficou ali tentando, não ia, volta, não volta. Você olha o Nadal, que eu nunca esperei, eu nunca imaginei o Nadal, depois de tudo que ele fez em Roland Garros, ele querer parar de jogar tênis em Paris depois de uma derrota. Para mim para mim a maneira de pensar, porque se fosse Paris, França, o país dele, até poderia entender. Justo. Mas ele perde na primeira rodada, ele perde no começo do torneio, e para ele tudo bem. Então, o que o Djoko decidir fazer, se ele quiser se arrastar até Los Angeles, ele vai se arrastar. E não tem ninguém que vai poder falar, pô, mas a carreira dele poderia ter. Não, poderia nada. Ganhou 101 títulos, o cara é o maior vencedor da história de todos os números. Eu acho que dificilmente alguém vai conseguir bater. Pode bater um recorde. Pode até bater o número de Grand Slam. Será? Não, pode até. A gente não achava que batiam o Sampras com 14. Mas vão conseguir bater todos os recordes do Djoko? Não. Eu acho difícil. E se continuar mais 2, 3 anos, ele chega no Federer, 108 títulos. É uma loucura. Uma loucura o que 108 acho que é o Connors, né? 103 o Federer, né? Isso, 108 é o Connors. Será que ele vai chegar em Connors também? Ah, para, uma loucura. É insano o que ele continua fazendo no circuito, cara. É espetacular. ATP 250 de Metz, chegou a vez de Lerner Thiem, cara. Campeão do seu primeiro torneio de ATP, batendo Cameron Norrie 6-3, 3-6 e 7-6. Primeiro título na carreira e primeiro americano com menos de 20 anos campeão de um ATP desde o Andy Roddick em Houston 2002. Legal essa molecada, né? Entra pro top 30 com essa conquista e o 9º tenista venceu o primeiro título de ATP nessa temporada aqui. Esse cara, tem que tirar o chapéu pra ele, Fino, porque ele é o cara do endurance, velho. É o cara da correria. É o cara da perninha. Quem é o técnico dele? Quem é o técnico dele? Michael Chang? Vou olhar o Michael Chang. Cara, esse cara... Essa nova geração, Fê, você vê que tá vindo... O problema que a gente vive, que a gente só dá valor hoje em dia, a gente geral, se o cara for número 1 do mundo. Acho que o sarrafo tá tão alto. A mesma coisa que ontem com o Bortoleto. Olha o que o cara fez.
Ele voltou a botar uma Fórmula 1 de novo no bolso. Pô, na primeira curva, acabou batendo. Mas olha que legal. Essa turma tá trazendo de volta um amor às coisas, que é o mesmo que o Fonseca tá trazendo. Sabe? Essa nova geração tem que ser tratada com muito carinho. Porque eles são o futuro da gente. Pode ser que eles não sejam o Bortoleto não ser o Senna, o Fonseca não ser o Guga, o Thiem não ser o Roddick, mas eles estão fazendo um belíssimo papel. Eu acho que essa referência tão alta, que um jogador de basquete tem que ser o Oscar, um líbero tem que ser o Serginho, um levantador tem que ser o Maurício, um jogador de basquete tem que ser o Michael Jordan. Para! Existe um mundo entre o Michael Jordan e o resto dos jogadores de basquete. Existe um mundo, o Brady e os caras do NFL. Isso não quer dizer que se o cara não for o Brady, o cara não é ninguém. E esse é o ponto onde eu acho que tem que aplaudir de pé, como tem que aplaudir de pé o Fonseca hoje. Se ele decidir parar de jogar tênis hoje, falar, cara, não quero mais jogar. Acordei hoje e falei, cara, acabou. A gente vai falar que a carreira do João poderia ser melhor? Não, foi maravilhosa, 24 do mundo. Com 19 anos o cara foi 24. O que poderia ser é um desejo dele. Mas que ele é um sucesso, que o Tim é um sucesso, que a Bia é um sucesso, que a Luísa é um sucesso, óbvio que é. Mas assim, o curioso é que no tênis de hoje, pro Tim ser um sucesso, é um negócio muito duro, né? Porque ele não é o cara que tem uma bola, velho. Mas o que ele tem é rápido. Exatamente. Ele é o Diminor. Exatamente. Ele é o Diminor O quando Deminar é chegou. outro. O Deminar é outro. Só que o Diminor agora tá batendo mais na bola. Antes ele não batia, por isso. E aí, aí vem o encanto do tênis. O Tim chegou, tá ali, não sei quanto ele tá agora, 20? Entrou nos 30. 20 e pouco. Pra ele baixar dentro dos 20, ele precisa mais bola. Sim. Coisa que aconteceu com o Diminor. O Diminor era um grandíssimo jogador, mas não entrava. Ficava ali. Aí começou a direita dele, precisa melhorar essa direita. Se sobrar, você precisa meter a mão. Ele começou a meter mais a mão. E agora, tenho certeza que o time vai... Tá feliz com o que você tem? Tô. Quer ficar aí? Ou quer dar um passeio a mais? Não, quero dar um passeio a mais. Então, quando sobrar na direita, pisa lá dentro. Pisa lá dentro. E a gente vai ver ele pisando lá dentro e metendo mais a mão. Porque isso ele já tem. A essência da defesa e do contra-ataque ele já tem. Ele precisa colocar mais uma coisa. Que é ao contrário, João, você tá feliz com 24? Tô. Só que agora você vai ter que também saber botar mais uma. Porque só bater, você não vai ser 10. Você não vai ser 5. Desculpa. Você vai ter que aprender a sofrer mais. E é o que ele tá fazendo. A gente viu isso ele fazendo na Basileia. Então, esse é o lado legal do tênis. A quantidade de coisa que você tem que colocar de um ano pro outro. O Alcaraz. Lembra quando a gente falava? Lá nos tempos primórdios, quando a gente narrava e comentava tênis junto, séculos atrás, quando a gente comentava e narrava tênis junto. Meu advogado me proibiu de fazer qualquer comentário. Por isso, deixa que eu faço, porque eu posso, já estou desempregado mesmo. Tô na lama, tô na rua. Você lembra que a gente falava do saque dele? Quantas vezes a gente não falou do saque? Pô, mas também não saca, né? Não, hoje é um cara que ganha ponto do saque. O Sinner mudou o saque. Olha o que ele mudou de saque, olha o que ele tá sacando. O Djoko não sabia volear. E também não sabia sacar. Sacava mal pra caramba, fazia dupla falta pra caramba. Olha o que ele saca hoje. Esse é o lado lindo do tênis. De falar do masculino, porque o feminino também a gente tem... A Iga tá melhorando o saque dela. Sim, já é bem menos vulnerável do que era, principalmente no segundo serviço. A Sabalenka não dava um slice. Hoje ela segura, ela joga pra cima. Pô, olha a evolução da Sabalenka. É isso. O único que não evolui aqui é você. O resto tudo evolui. Não tiro sua razão. Escuta, semana passada a gente prometeu aqui falar sobre a questão dos abandonos e WOs durante a temporada. E o nosso Matheus Castro, o Bauru,
conseguiu fazer Ele saiu da praia? esse Ele saiu estudo, da praia lá de lá na Barcelona? Barceloneta. Ai, ai, ai. É, Mauruzito. O negócio é o seguinte, Fino. Quase 5% dos jogos na temporada Uhum. não terminaram ou não foram disputados por conta de abandono ou WO. Uhum. A gira asiática, como a gente vê ali, ó, 8,06%, foi o período mais crítico, com 17 abandonos de retiradas ou de WO em 211 jogos ao longo de 5 torneios. E muita gente desistiu até de viajar, né? Por conta do deslocamento, reta final de temporada e coisa do tipo. A gente lembra quantos abandonos não houve por lá. E houve também na gira pré-US Open. Porque a gente lembra do esvaziamento que se deu lá no Canadá, por exemplo. Né? Houve muita desistência no Canadá. Os 3 torneios com a pior porcentagem, ATP 500 da Basileia, 16%, são 5 abandonos em 31 jogos. Montpellier com 11%, 3 em 27 jogos. Brisbane, Acapulco e Pequim, todos com 10% cada. Em 2024, veja bem, 2025, quase 5% dos jogos não terminaram por abandono ou WO. Em 2024, essa mesma porcentagem foi de 3,5% ao longo da temporada, mesmo com mais jogos durante os Jogos Olímpicos. Então, é uma temporada que pode dizer muito, Fino, a respeito de escolha de calendário e coisa do tipo, e só complementando a informação, falando agora também da chave feminina, que eu já vou encontrar por aqui. Pera, que eu não separei. Aqui está, o feminino. No feminino, os jogos que não foram finalizados ou realizados por abandono ou WO, 91%, porcentagem de 3,64%. A gira asiática também foi a mais crítica, 6,18% dos jogos não encerrados. 24 abandonos, 4 WOs, 453 partidas em 13 torneios diferentes. Eu tenho algumas teses. Primeiro, eu acho que a gente tem que entender que é um esporte de alto impacto, alto desempenho, e é óbvio que você vai se machucar. Ok. Diferente de outros esportes, que você tem a season, e mesmo assim você tem um monte de machucado, como a NBA, como a NFL, o tênis é o ano inteiro. Sim. A gente tá falando do 1º de janeiro e vamos acabar em novembro. Sim. Você tem uma pré-temporada para fazer. Então você tem muito pouco tempo de descanso. Você que tem que criar esse descanso. Só que é uma corrida, é a corrida maluca. Tá todo mundo correndo atrás. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que você olhar o gráfico ali de momentos onde mais se machuca, você tem, normalmente, quando você tem 2 ou 3 Master 1000 juntos. Por quê? Porque os caras precisam desistir de um. Agora que você botou 10, 15 dias, Indian Wells e Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, para jogar Roland Garros. Então o que acontece? Muitas vezes não é nem tanta lesão. O cara se poupa. Como que eu vou jogar 15 dias e 12 dias em Roma, 12 dias em Madrid, um espanhol jogar Barcelona e jogar Monte Carlo? Vai chegar em Roland Garros como? Morto. Como que você vai jogar Toronto e Cincinnati para jogar o US Open? Sendo que antes você tem o Washington também, que é legal de jogar, que não sei o que quer jogar. Também não chega. Então, você tem o lado da lesão, sim, que isso sempre vai acontecer. E também tem o lado preservar. Tem, mas eu acho simbólico que esse número recorde aconteça numa temporada em que se falou muito sobre calendário. Em que a IGA levantou a bandeira e falou: para 2026 eu quero que se dane o torneio obrigatório. Eu vou escolher o meu calendário. Mas essa discussão, para mim, ela é a mais. O jogador tá pedindo dinheiro. O jogador tá pedindo cada vez mais participação no bolo. Como que você faz? Você dá dinheiro por dar?
Eu quero mais dinheiro no meu bolso, please. Trabalha mais. Eu quero mais, mas eu não quero participar. Só quero que vocês aumentem meu salário. Ah, tá, mas, pô, então precisamos conseguir 40 patrocinadores a mais. Então, o jogador tá pedindo mais, mas tá querendo jogar menos. Agora, o calendário tá ali. Ninguém é obrigado. A gente falou sobre isso há 2, 3 programas atrás. O programa tá ali. O problema, sabe qual é? É o bônus do Master 1000 e do Master 500. Quando você dá 5 milhões de bônus pro cara número 1 e 2 milhões de dólares pro Rublev, que é o 10 do mundo, um exemplo, e o cara ganha 2 milhões no ano, só que cada crônica que ele não joga, ele perde 25%, o que ele faz? Ele joga. A Iga, bonita a declaração que ela fala. A Iga não precisa mais de dinheiro. Não, Então joga o que você quer. é isso. Mas é isso que ela falou. Tudo É bem. só alguém de um tamanho de A- liga, do top 10. A WTA não pode, na minha visão, ficar enchendo o saco se a Iga não pedir dinheiro. O que não pode acontecer é eu não quero jogar, mas me dá o dinheiro. Não. Ah, porque eu sou a Iga. Não tô falando que ela tá falando isso. Mas, ó, eu não vou jogar mais, mas eu quero os 2 milhões de dólares ou 5 milhões de dólares que eu tenho de bônus. Não, aí não. Dá teu lugar. É a mesma coisa que você falar assim, ô ESPN, eu quero trabalhar. Não quero trabalhar, mas eu quero que me pague esse jogo da NFL que eu tô fazendo. Não. Você não vai trabalhar, vai outro cara trabalhar no teu lugar e ele vai ganhar pelo teu Sim, dinheiro. lógico. É simples, mas é uma conta exata. Só que aí, lá embaixo dos panos, não acontece isso, Fê. E olha que eu sou defensor do atleta. Só que aí vem aquela coisa, ah, não, mas eu que sou a estrela. Lógico que é. Só que para ser estrela você tem que jogar. E a gente tem vários casos de estrela que não quer jogar e ele quer ganhar. Não, para. Aí não. Aprofundando, saiu um estudo que é do ano passado, ou seja, não engloba 2025, quer dizer, o estudo do ano passado, mas que fez um compilado. Saiu no European Journal of Sports Science. Título para o crédito é o seguinte: Retirements of Professional Tennis Players in ATP and WTA Tour Events. 213 mil partidas da ATP foram analisadas entre 1973 e 2019. Recorte. Termina em 2019, tá? Não entramos nessa era mais maluca aí de muita reclamação de calendário. 46 mil da WTA entre 1975 e 2019. Conclusões: crescimento constante de abandonos desde os anos 80, com aceleração após os anos 2000. Os principais fatores apontados para essas desistências: tipos de superfície, com as quadras duras apresentando o maior índice de abandonos e as quadras de grama com a menor incidência. Tipos de torneio, Masters, WTA 1500, uma taxa maior de abandonos do que Grand Slam. E aí a interpretação dos autores é que por conta da premiação nos Majors, os caras ficam nos Majors o quanto podem, jogam mesmo com uma perna só. A carga de partidas, número de jogos por temporada cresceu muito nas últimas décadas. Aí a gente começa a entrar na questão do calendário. Diferença de ranking. Quanto maior a diferença do ranking, maior a probabilidade do jogador mais fraco abandonar. Pode refletir desequilíbrio físico, técnico e menor acesso à fisioterapia, preparação médica, um time multidisciplinar menor ao lado do cara que tem menos ranking. Quem tem menos ranking tem menos grana, se prepara de uma maneira pior do que quem tem mais ranking. Se recupera pior também. Também. E a intensidade do jogo e o circuito global. Então são dados aqui bastante tem uma coisa que- significativos e muito legal. E tem uma coisa que a partir daí é muito legal de ver. Hoje se joga muito mais na quadra rápida, no indoor, do que se jogava antes. O circuito do saibro, ele vem perdendo protagonismo. Hoje, que é a grande briga que a gente falava do Rio Open, tudo no último programa a gente falou, a coisa da Arábia Saudita. Quantos torneios grandes tem no saibro? Tem a gira sul-americana no começo, tem a gira do meio. E acabou. Tiraram a gira de setembro, diminuíram a gira do verão europeu, porque antes eram 6, 7 semanas. Eu lembro que a gente jogava Gstaad, Bostad,
depois vinha Stuttgart, Kitzbühel, o Mag, Palermo, tinha ali. A gente tá falando de 5, 6 semanas seguidas ali, e até brigava contra Cincinnati. Eu nunca joguei Cincinnati e Toronto. Por quê? Porque eu não tinha ranking? Ou porque na semana tinha Kitzbühel? Pra que eu vou pra Cincinnati jogar um 1000 na rápida, se eu posso jogar um 500 no Saibro? Em Kitzbühel, em Stade, em um Mag, 250 e 500, que eram muito bons para jogar e ganhava ponto pra caramba. Só que hoje você acabou com isso. E aí você tá agredindo também. Vamos falar bem a verdade. A quadra rápida machuca mais que o Saibro. Sem dúvida, sem O dúvida. impacto é muito maior. E aí você joga 80% na rápida, ou 70% na rápida, 10%, não sei quanto tá a divisão agora. Isso é uma outra divisão que a gente pode botar também o Bauru para falar. Para fazer essa coisa. Qual era em 2000, em 1990, qual era a diferença de saibro rápida e grama e agora? Você vai ver que é muito menor hoje. Se joga muito menos no saibro. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, é elucidativo, né? É um assunto que a gente prometeu aqui e acho bom. que É bom. trouxemos algo que a gente pode ver com A mais gente não só fala frequência. besteira. De vez em quando a gente fala algumas coisas É sérias. verdade. Mas a gente pode. Esse negócio de escolher calendário ele pode se tornar muito mais comum, né, Fino? Porque Também. o povo tá dando um grito de liberdade aí, óbvio, quem pode, né? Evidentemente. Quem pode e quem não pode. Mas isso é o lado legal. Quando você tem, no passado, você tinha um número, você jogava o número de campeonatos, era uma média, não sei o que lá, no ano passado. Depois, quando você bota 18, 19 campeonatos de máximo, vai de cada um querer jogar. Se você quiser um 0 no teu ranking, porque você ganhou 16 torneios, o problema é teu. Se você quiser jogar 35 torneios para poder computar os torneios, é um problema teu. Esse é o lado legal. Aí é onde está o circuito é justo. Quantos torneios você precisa para fazer tantos bons pontos? Eu preciso de 40. Beleza, joga os 40 semanas. Joga todas as semanas do ano. Eu lembro que tinha gente que jogava 36. A gente jogava 32, 33, 34 semanas. E o Sampras, que jogava mais ou menos no mesmo nível que a gente, jogava 14. O Agassi, tudo aí, ó, com a gente, jogava 14 e 15. Vamos ao Carolinda pelo Mundo de hoje. Carolinda falando sobre burnout e como não enlouquecer no circuito. Esse é um tema, né? Esse é um tema cabeludo. Diga lá, Carol. Fala galera, estamos aqui para mais um Carolinda pelo Mundo. Final de temporada, o circuito está chegando ao fim. Claro que a gente já sabe que a ITF é uma coisa à parte, ela é infinita e vai continuar até a última semana do ano. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como nessa época do ano o corpo e a cabeça começam a dar os seus sinais. Isso levanta a discussão e o grande tópico de como o circuito pode ser difícil, tanto fisicamente, mas principalmente mentalmente. Por trás dos grandes jogadores e jogadoras, existe um ser humano tentando sobreviver a esse grande caos que é o circuito. Um dos motivos desses burnouts são defesa de pontos, é performar no treino, performar nas viagens, nos torneios, na forma como você se alimenta, na forma como você dorme. Então é o tempo inteiro todo o seu ambiente voltado à performance. Isso acaba sim levando alguns jogadores mais, outros menos, mas a um certo tipo de exaustão e cada um lida com isso de uma forma diferente. Quanto melhor você lidar, menos você vai sofrer com toda essa pressão. Se você consegue encarar de repente como que os pontos não são defendidos e sim você tem que conquistar a cada ano, que começa do zero, acho que é uma abordagem melhor de levar tudo isso, mas no fim das contas você sempre sabe que naquela semana específica você fez final de um torneio e que você tem que pontuar aquilo, senão o seu ranking cai mesmo. A linha é muito tênue entre a performance e o esgotamento. O circuito te exige resiliência, o circuito bate em você, você apanha, vai criando sua casca e cada um vai lidando com essas experiências de uma forma diferente. Hoje eu vou trazer para vocês, para mim, para nós, um manual para não enlouquecer. E eu tô passando para vocês não significa que eu faça isso brilhantemente, tá? Aprender a parar.
e entender que o descanso também é treino. Cuidar do seu ambiente, viajar leve, escolher bem com quem dividir as semanas, evitar uma energia que te sugue, sabe? Na sua equipe você sempre tem pessoas que te fazem bem, que te agregam, então isso é um ponto bem importante na minha opinião. Não transformar cada derrota em autodefinição. Então, cada derrota não te define como jogadora, não define o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Entender as derrotas como um aprendizado, como parte do processo e não como o fim do mundo. Ter vida fora da quadra. Então é ter hobbies, escutar música, ler, escrever, cozinhar, ir no cinema. Inclusive, se você tiver dicas, deixe nos comentários para todo mundo aprender. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima. Fino, algo cada vez mais desafiador. E aqui a gente volta a falar em calendário, a gente volta a falar em pressão, a gente volta a falar em rede social, a gente volta a falar de saúde mental. Primeiro, dar parabéns pra Carol. Não é porque é sobrinha, mas que trabalho lindo ela tá fazendo. Parabéns, Cá. Muito legal a trazer tantos assuntos diferentes, legais, abrir tanto o coração, né? Acho que isso é um lado, uma coragem e uma Sim, sem atitude muito legal, né? De uma pessoa super querida que todo mundo gosta e eu escuto só elogios no dia a dia. Tá difícil. Por isso que eu viajo bastante e eu ando bastante por aí. E uma das críticas que eu mais recebo, por incrível que pareça, é que eu dou muita pancada aqui, nessas pessoas que estão brigando. E vou fazer não um desabafo, mas um speech meu. Cara, se a gente não ajudar, as pessoas estão enlouquecendo. As pessoas estão achando que podem falar o que querem. E é muito duro você, como a gente falou, o cara vai lá e dá dentro dele, ele deu o seu melhor. Voltando pro Bortoleto. Você acha que ele queria bater ontem? Pô, mas tinha 300.000 pessoas que foram. O cara tava lá. Pra fazer o melhor dele. Meu, a emoção que ele falava, só que sai da mão dele. Se ele fez um erro e não brecou na hora que tinha, se o cara fechou ele e errou, fatalidade. Pra todo mundo. E eu não acho que ele foi tão criticado, mas pra todo mundo olhar e apontar o dedo. Gente, todos nós estamos tentando. E isso transforma. Porque a coisa que eu mais escuto é assim: não, tá na chuva, tem que se molhar. Quer ganhar milhões? Tem que ser criticado. Tá, mas todo mundo é criticado. A gente é criticado no New Balls, você é criticado na TV, eu fui criticado muito tempo na TV, a pessoa que está assistindo a gente é criticada no escritório, as pessoas que estão aqui, se der qualquer pane aqui, a gente critica, o Ícaro, o Fê, o Mauro não porque tá de férias, o Vagabundo. o Pedro, todo mundo tá de ponto a ser criticado. Mas uma coisa é ser criticado, acabar aqui, a gente conversar, pô, por que você fez errado? Pra acertar. Outra coisa é a exposição que o mundo tem hoje de destruir uma pessoa, Cancelamento. cancelar uma pessoa. E por isso que eu acho... E aí quando eu converso com as pessoas e as pessoas entendem o meu motivo de dar umas pancadas de vez em quando, o cara fala, eu poderia sentar aqui e falar, criticar, critica. Quer meter o pau no Fonseca? Fala o que vocês quiserem do Fonseca, eu não tô nem aí, tô ganhando meu dinheiro aqui. Só que é injusto. Eu particularmente, não consigo viver sobre uma injustiça de um garoto que tá dando o seu 100% e em 3 dias perde e querem mandar embora o técnico. E depois ganham. E com todo respeito, quando o próprio fala, não é pra ser corte, mas pô, quando o Galvão vai e critica o time, pô, eu gosto muito do Galvão. Cara, isso tem um peso gigantesco sobre isso. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Uma coisa é a nossa opinião, putz, minha opinião, outra coisa é uma crítica. A gente tem que saber o nosso tamanho, sabe? Por quê? Porque que gera muito. Então, um cara que vai e entra no Instagram da Carol, internamente, como ela já me mostrou, porque ela perdeu um jogo que ela estava ganhando e, putz, escapou.
E o cara vai lá e joga 10 palavras de baixo calão. Depois, ele não tem nem ideia quanto que isso machuca a Carol, quanto machucou a Bia. Será que a Bia é só por causa da derrota? Que ela teve tudo isso que ela teve? Será que não dá pra... Você que mandou uma mensagem interna pra Bia, será que você não tem um pouquinho de parcela também? Você gostaria de... Então é isso. Eu não tô aqui brigando com as pessoas. Eu tô tentando mostrar um outro lado de um ex-atleta que hoje tá na posição que poderia criticar e falar um monte de asneira aqui e tá tentando ser um pouco relevante no cuidado dessa nova ferramenta que a gente tem na mão, de ter a possibilidade de falar com a Bia, falar com o João. Eu respondo para tanto cara. Tanta gente me manda mensagem que nunca imaginou que eu ia responder, e hoje eu respondo, e o cara fala, caramba, tô conseguindo falar com você. E tem de idiota que me manda merda. Eu falo, cara, você tá perdendo a oportunidade de ter uma resposta. Pra quê? Então, é basicamente isso, não é uma briga. Eu não tô fazendo aqui um papel de briga, tô fazendo um papel de conscientização. Ah, mas eu não quero escutar. Tá bom, é o direito que a pessoa tem de não ver o New Balls, please. De não, pô, não gosto do Narda, não gosto do Fino. Tá bom. Agora, não precisa vir aqui no chat e falar que eu sou um idiota. Cara, vai fazer outra coisa. Vai ver Globo Rural, sei lá. Vai ver outra coisa, alguma coisa que você gosta. Vai gastar seu tempo com coisa melhor, cara. Pelo amor de Deus. Vamos aos brasileiros pelo mundo, começando com uma grande notícia. João Lucas Reis, vice-campeão do Challenger 75 de Lima, derrotado pelo Barrios Vera na decisão, sobe para o 187º lugar, Que demais. número 187 do ranking, top 200 pela primeira vez na carreira e se consolida como o número 3 do Brasil. Espetacular. Demais, cara. E esse garoto é demais. Esse garoto, a família dele, aproveito para mandar um super beijo para eles. Ele lutou para sair da lama ali, que a gente já fala de não conseguir ganhar grana e ficar ali brigando e lutando e vai que não vai, que vai que não vai. Agora começou a se meter ali no 180, começa a respirar, né? Começa a entrar em todos os Grand Slams. Então, pô, primeira rodada de Grand Slam, do quali de Grand Slam dá $40 mil, isso já dá uma tranquilidade, já tem um patrocínio. Pô, a Tênis Root ajuda, o Joãozinho tá há muito tempo ali ajudando ele, né? O Joãozinho Suete, que foi o técnico do Sareta, do Ricardinho, de tantos caras, né? Então, pô, é espetacular ver a evolução dele, o quanto ele vem lutando, né? E a gente só deseja, eu acho que dá. Eu tenho convicção, ele joga muito tênis, ele bate muito bem na bola, né? Ele precisava entender melhor o jogo, isso é uma coisa que faz parte. Eu vejo ele dentro do 100, eu vejo ele com grandes possibilidades, e eu vejo muita gente melhorando. Isso que o tênis... Pô, ver o Boscardin jogando bem, que a gente vai falar agora, ver o Puccinelli querendo jogar, também é outro menino que joga muito bem tênis, que pode chegar ali entre os 100. A gente sempre falou isso. Sabe o que falta pro tênis brasileiro? Confiança. Ah, trabalho. Esse moleque trabalha pra caramba. O Puccinelli trabalha pra caramba. O Boscardin também, já fez as suas besteiras lá atrás. Hoje trabalha pra caramba. Hoje tá ali brigando. Pô, que legal. Sabe o que falta agora? Realmente acreditar que dá. Que não é nenhum bicho de 7 cabeças. É o que o argentino faz. Além de trabalhar, ele olha e fala assim, eu vou chegar. E todo mundo falando, não vai chegar. E você olha para todo mundo e fala assim, tá vendo? Ó, eu vou. E é um pouco do que o João tá fazendo. Um monte de gente falou para ele, não vai, não tem grana, não tem isso. Sabe o que esse moleque falava? Eu vou. Sabe o que a família dele fazia? Eu vou. E é isso que tá faltando para essa molecada. Fala assim, cara, passa por cima de mim, mas eu vou chegar. E uma hora as coisas acontecem. Parabéns demais, João. Parabéns. 187 do ranking, número 3 do Brasil. No mesmo torneio, o Challenger 75 de Lima, Marcelo de Molinero e Orlando Luz foram campeões de duplas, terceiro título da parceria no ano, 48º título do Orlandinho, 49º do Demo. O Paulo Saraiva fez quartas nas duplas. WTA 125 de Tucumã, Laura Pigossi caiu na estreia em simples e fez semi de duplas, a Gabi Sé fez oitavas de simples, M25 de Santa Cruz do Sul, Matheus Puccinelli, campeão de simples, é o 6º título dele, primeiro desde o M25 de Lajeado no ano passado, o Boscardin foi vice-campeão,
O João Schissel e o Pedro Sakamoto fizeram semifinal. Dudu Ribeiro e Matheus Alves fizeram quartas de simples. Pedrinho Chabalgoit conquistou seu primeiro ponto de ATP na carreira no torneio. O João Schissel e o João Loureiro, campeões de duplas. Matheus Alves e Dudu Ribeiro, vice de duplas. M15 de Valledupar, Natan Rodrigues e Luca Pinto, campeões de duplas. W15 de Neuquén, Júlia Conitti, campeã nas duplas e fez quartas de simples. Copa Davis Júnior, Brasil terminou em 9º lugar, com o Livas Damasio, Leonardo Storck e Carlos Lino. Billie Jean King Jr., Brasil terminou em 11º, com Naná, Ana Cruz e Natália Tourinho. J200 de Santa Cruz de la Sierra, Felipe Mamed, vice-campeão de duplas. Pietra Rivoli, vice-campeã de duplas também. J30 do Rio de Janeiro, a Manuela Banietti, campeã aos 14 anos de simples. Bianca Brognolo foi vice-campeã. O Gui Duval, campeão no masculino, primeiro título de ITF da carreira. Diego Brito foi vice-campeão de simples, campeão nas duplas com o Rodrigo Irai. Vitória Polatti e Flávia Querubim, campeãs das duplas. Valentina Huang foi vice-campeã nas duplas. Não está no roteiro, mas eu gostaria de falar. Primeiro porque é algo que pouca gente conhece. O blind tênis, o tênis para cegos. O brasileiro Igor Dutra, identificou o sobrenome? Foi a Bolonha, na última semana, disputar o torneio com alguns dos melhores do mundo. Tudo isso foi feito graças a muito apoio de gente de fora. Ele treina lá na academia onde eu jogo, na Tennis Square. Ele é muito legal, Igor. Ele é sobrinho do Rogerinho, filho da Andréia, irmã do Rogerinho Dutra Silva. Então é mais um da família metido no tênis. Uma doença degenerativa que ele tirou a visão durante a vida. E ele passou a apostar no blind tênis, porque o tênis é a vida dele. Então ele foi para Bolonha. Vocês vão ver imagens aí. Calma, produção, que eu vou ceder, tem o vídeo pra gente colocar aí nas imagens. Para quem não conhece o blind tênis, uma bola com guiso é um negócio inimaginável, cara. Se você vê um treino de blind tênis, é um negócio inimaginável. E o Igor foi lá disputar pela primeira vez um torneio desse tamanho com alguns dos melhores do mundo. Então fica aqui o registro e os parabéns pro Igão. Agenda: Brasil na Billie Jean King Cup no piso duro de Hobart, duelos contra as anfitriãs australianas e Portugal, dias 15 e 16 de novembro, as convocadas: Laura Pigossi, Ana Candiotto, Naná Silva, Luiz Stefani e Ingrid Martins. João Lucas Reis, Gustavo Eide, Marcelo Demoliner, Matheus Alves, Danielzinho Dutra Silva, jogando o Challenger 100 de Montevidéu. Igor Marcondes, no Challenger 75 de Kobe, no Japão. Ele passou o quali. Passou o quali para chegar. M15 e ITF W15 de Criciúma, na Sociedade Recreativa Mampituba, começou nesta segunda e vai até domingo. J100 de Salvador, Bahia Juniors Cup, começou no sábado e vai até domingo no querido Clube Baiano de Tênis. Certo? Certíssimo. Um recado rápido. A gente tá vendo uma evolução do tênis masculino. Os meninos jogando bem. 2026 está aí. Né? Eu sei que a confederação tem muita vontade de fazer vários torneios. Tá ficando claro que quando a gente começa a colocar mais torneio agora, que uma coisa era em terra arrasada botar torneio de tênis. Botar torneio de tênis para argentino ganhar. Hoje, a gente está vendo 25 lá em Lajeado, 25 Santa Cruz. Santa Cruz. Quem que tá chegando nas finais?
brasileiro. Isso é ponto. 25 pontos para pro Putinelli, não sei quanto tem, 18, acho que mais 18, mais 25. Mas sai daquela área de 600, 500 do mundo, que ninguém consegue se pagar, para ir para 300, 200 do mundo, coisa que está indo o João. E aí a gente vai ter cada vez mais jogador. O papel do jogador é trabalhar melhor e acreditar. O papel da confederação é abrir caminho para que a gente possa ter mais jogador. Então, se a gente fizer essa união, a gente vai ter 2026 com muito mais jogador, né? Então é um esforço de todo mundo, do torneio, dos clubes, dos promotores, dos patrocinadores, acreditarem cada vez. A gente está num momento muito bom do tênis, acreditem. Vamos fazer mais torneios, vamos fazer essa molecada. Ah, mas não vai vir o Djokovic. Não, mas vai vir um brasileiro que amanhã a gente não vai ter só o João e a Bia. A gente vai ter o Guto, o Bonini, a gente vai ter o Coleman, a gente vai ter o Pedrinho, o Boscardinho, a gente vai ter o João Reis, a gente vai ter o Matheus Alves, a gente vai ter o Putinelli, a gente vai ter o Felipe, a gente vai ter o Thiago Wilde, o Thiago Monteiro, blá, blá, e aí, daqui a pouco a gente tem 7 moleques, 100 do mundo, 150 do mundo, 120 do mundo, 5 meninas, vai ter a Laura, tem a Lu, tem a Carol, tem a Gabi Sé, tem a Naná, tem a Vitória, a gente tem muita gente para vir. Então, quanto mais torneio a gente tiver no papel dos jogadores, continuem trabalhando duro. É isso, meu povo, sempre agradecendo, claro, Zurich e C6, agradecendo a você que esteve conosco. Não esqueça de entrar para a comunidade do New Balls Please, vamos falar de tênis por lá, em ótimo nível, debater os acontecimentos da semana. Vamos falar também sobre o quinto set, que está no ar com o Fernando Romboli, o número 1 do Brasil, está no ar para você curtir. E é isso, certo? Semana que vem tem mais New Balls Please. Você vai trabalhar hoje? Sempre. Trabalha? Eu não, tô de férias hoje. Né? Tá todo mundo de férias, gente. Todo mundo de férias. Deixa só o Fernando Nardini trabalhar. Programa gravado só a partir de 22 de dezembro, hein? Todo mundo de Até férias. lá o Factual estará presente. Deixe o Nardini trabalhar. Todo mundo. Vamos agora todo mundo pra churrascaria. Obrigado, gente, pela companhia. Semana que vem tem mais New Balls Please. Tchau. New balls, please. New balls, please. New balls, please. C6 Bank, para uma vida extraordinária.